Olá, 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 boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite. Quem está com a gente aqui nessa live, para a gente dar algumas dicas aí, direito do trabalho, para o concurso do MPU, que cobra tanto direito como processo de trabalho, para o cargo de analista. Então, sem dúvida, são disciplinas que farão toda a diferença na hora da prova. Boa noite, Adriana. Todo mundo aí ligadinho. Bacana, 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 vamos chegando. Vocês falam da onde, hein? Depois eu quero saber a cidade de todo mundo aqui, hein? Legal, legal. Bom, entrei em ponto, né? Não estou atrasado. Legal. Todo mundo chegando. Bacana. Renata. Rodrigo, boa noite. Janaína, boa noite, boa noite. Legal, legal. Bom, vou deixar aqui o bate-papo com vocês, depois a gente interage e conversa, tá bom? Legal, legal. Vamos lá. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre direito do trabalho. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Ô, mal educado, né? Acho que estou no meu Instagram, não estou. Estou no Instagram da minha editora, da Editora Método. Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor de Direito de Processo de Trabalho e sou, com muito amor, com muito carinho, autor dessa editora fantástica. Meu livro Direito do Trabalho chegou à sua 5ª edição, é um livro que está atualizadíssimo, um livro que pode acompanhar você tranquilamente no concurso do MPU, também para os demais concursos de TRTs, Auditor Fiscal do Trabalho, enfim, os concursos na área trabalhista, você vai estar muito bem servido com a 5ª edição do meu livro aqui pela Editora Método do Grupo GEM, tá bom? Bom, já me apresentei, todo mundo chegando, isso é um lotar para a gente bater um papo. Muito bem, gente. Então, como eu falei, o objetivo dessa live hoje, a gente vai ter um pouquinho de papo sobre a prova do MPU em Direito do Trabalho, claro, que é cobrado por cargo de analista. E eu fico muito à vontade em comentar isso com vocês, fiquei muito feliz pelo convite que eu recebi da Camila. A Camila deve estar por aqui, né? Beijão, Camila, para você. Fiquei muito feliz pelo convite, que eu estou saindo agora de uma gravação de um curso completo no meu site, Direito e Processo de Trabalho para o concurso do MPU. Então, eu pude observar com os meus alunos, claro, no online, as questões que são mais cobradas, o que o CESP gosta mais de cobrar, onde que eu acho que pode aparecer alguma coisa agora nessa prova. CESP ou Sebrasp, como você preferir chamar, né? Tudo é banca examinadora, tudo é certo ou errado, tudo uma errada, uma certa, então não tem diferença não. Mas o que eu posso de antemão já avisar aos senhores é que o CESP não vai deixar de passar a jurisprudência do TST. Não tem jeito. As principais súmulas e OJs do TST vão aparecer na prova. Então vai ser inadmissível que você encare esse concurso, que você faça a prova tanto de direito do trabalho como de processo de trabalho sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST. Elas não vão cair, não. Elas vão despencar na prova, tenho certeza em relação a isso. Muito bem. Agora, além das súmulas e OJs, nós também podemos observar em algumas questões que os informativos do TST também aparecem. Então, se você está treinando as questões, está fazendo as questões de provas anteriores, de repente, você já se deparou com a letra, com copia e cola de alguns informativos do TST. Então, também comento eles no curso, trouxe as questões do meu curso de questões, o Treinando a Banca, Direito e Processo de Trabalho CESP, lá no rogeriorenzete.com.br. Então, eu comentei nos detalhes tudo isso com você, mas estou passando já a visão, o panorama. E já vou deixar também para vocês, logo iniciando essa live, para a gente poder começar, um presente. Lá no meu site, você vai encontrar um e-book, é gratuito, é só ir lá, clicar, se cadastrar e baixar, um e-book onde você vai encontrar atualizadíssimo esse material, as súmulas, as OJs e os informativos do TST. E o detalhe interessante, eles são agrupados, divididos por assunto, então facilita bastante o estudo de vocês. Então só ir lá em Rogério Renzetti, quem puder colocar e coloque, por favor, em rogeriorenzete.com.br, que você vai encontrar esse e-book, esse material gratuito para vocês, tá bom? Vamos então avançar. Já disse dessa importância da jurisprudência, depois não digo que eu não avisei, não vai dar para fazer essa prova sem conhecer as principais súmulas, OJs e talvez alguns informativos do TST, se o CESP mantiver mesmo essa pegada. Bom, e aí eu trouxe para a gente comentar aqui, em cima de algumas questões que eu pude observar o que tem uma tendência grande a cair na sua prova. Primeiro ponto, primeiro tópico, quando a gente tem lá no edital princípios, eu pude observar nas questões como o princípio da irrenunciabilidade de direitos é tratado pelo CESP.
Então, fizemos diversas provas lá no meu curso, que eu pude observar isso. Então, vou trazer essa dica número 1 para vocês, que é o princípio da irrenunciabilidade. Mas, Genzete, o que você acha que pode vir em relação a esse princípio da irrenunciabilidade? Onde você acha que o CESP pode tentar me pegar? Ele pode tentar te pegar, mas não pega porque é fácil. Em afirmar que esse princípio da irrenunciabilidade, ele tem natureza absoluta. Ele seria um princípio absoluto. E não é. Esse princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele é um princípio relativo, não é um princípio absoluto. Ele é um princípio relativo por quê? Porque em muitas situações, você de repente pode encontrar algum tipo de renúncia ou alguma alteração tácita, o que for, que são juridicamente válidas no nosso ordenamento jurídico. Existem essas situações. Você pode também pensar em várias situações onde você transaciona direitos na presença do juiz, numa própria audiência. Você pode pensar também no direito coletivo. O direito coletivo hoje, ainda mais com a nossa reforma trabalhista, você pode transacionar diversos direitos. Não tem aquela grande base, o negociado, o prevalecer sobre o legislado? Então, como que você pode afirmar que o princípio da irrenunciabilidade de direitos seria um princípio absoluto? Não, ele não é um princípio absoluto, ele é um princípio relativo. Então, atentem-se bem a isso. Repito, eu fiz diversas questões lá no meu curso de questões com esse princípio. Então, quem estuda para a Fundação Carlos Chagas, só um parênteses aqui na nossa live, quem estuda para a Fundação Carlos Chagas, a FCC, sabe o quanto que a FCC gosta de cobrar o princípio da primazia da realidade. Não é verdade? Agora, para o CESP, pude observar que em Direito do Trabalho, eles estão adorando cobrar o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Então, fica a dica, atente-se a esse princípio, você não pode deixar passar isso de jeito nenhum. Pois bem, um outro ponto, um outro tópico que eu chamo a atenção, que eu sempre já dizia isso nas minhas aulas, digo nos meus cursos teóricos, é quando o CESP, ou melhor, as bancas, elas não são técnicas. E a gente pega um erro crasso do CESP, onde ele não é nada técnico. Quando nós estudamos lá os requisitos da relação de emprego, nós conjugamos a redação do artigo 2º, que conceitua o empregador, com a redação do artigo 3º, que conceitua o empregado, da CLT. Ambos da CLT, e a gente chega à conclusão que empregado é aquele que trabalha com subordinação, com habitualidade. Essa habitualidade é igual a não eventualidade, não é isso? Onerosidade, pessoalidade, é o SHOP, né? O SHOP são os 4 requisitos básicos: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e também, para quem entende, e eu entendo, a alteridade também entra como um requisito que caracteriza a relação de emprego. Acontece o seguinte, aí só para ilustrar aqui, já vi algumas provas, tem uma de 2016 que nós fizemos no curso do CESP, que o CESP deu como gabarito correto a continuidade como um requisito que vai caracterizar a relação de emprego. Pasme, entendo que o CESP aqui errou, porque essa continuidade é um requisito que a gente trata lá na relação do empregado doméstico, da Lei Complementar número 150 de 2015, lá que é tratado isso. Não é isso? Onde eu sei quem é empregado doméstico é aquele que trabalha mais de 2 vezes por semana. Trabalhar só 1 ou 2 vezes é o diarista, é o autônomo. Tem que trabalhar mais de 2 vezes por semana para ser consagrado lá o empregado doméstico, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015, que é o Estatuto, é a lei do empregado doméstico. Então, essa continuidade, ela não é tecnicamente usada para o empregado regido pela CLT, para o empregado urbano, melhor dizendo, regido pela CLT. Mas cuidado, pessoal, o CESP deu como certo. Então, se chegar na sua prova da MPU e tiver lá continuidade como um requisito que caracteriza a relação de emprego, aceita, não rejeita. O que você quer é a vaga, é o cargo. Entenda. Não está técnico. Vai anular aqui? Não vai anular. Não vai anular, porque nós temos outras provas. Por isso que treinar questões é a melhor forma de você estudar agora nessa reta final, né? O concurso se aproxima. Então, nessa reta final, treinar questões, conhecer o examinador, conhecer a banca, é sem dúvida a melhor estratégia. Eu sempre bato nessa tecla. Então, atenção, se você vê lá a continuidade, viu lá a continuidade, entenda que para o CESP também não, é um requisito, vou dizer assim, da relação de emprego. O que não está certo, né? Nós sabemos que é a não eventualidade que é igual à habitualidade. Mas fique esperto em relação a isso. Eu vim aqui exatamente para isso, né? Para abrir o seu olho no que pode aparecer. Pois bem, um outro ponto bem interessante que a gente pode observar pensando aí em exemplo de prova, cuidado com um detalhe. Eu falei no início dessa live
que o CESP gosta de cobrar as súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST, as chamadas OJs. Se você fizer provas aí de TRT, da Fundação Carlos Chagas, eu gosto sempre de comparar, a gente sabe o quanto que a banca gosta de cobrar súmula. Ela gosta muito de cobrar as súmulas. Mas o CESP gosta de cobrar as OJs. Então fique esperto, não só as súmulas, as OJs também aparecem. Então, se você treinar, conhecer as bancas, você vai ver isso. Eu vou te dar um exemplo. A gente treinou uma prova do CESP, uma prova do TRT 17ª região do Espírito Santo, feita, aplicada pelo CESP, em que dizia o seguinte: suponha que o empregado receba todo dia 1º. A questão diz isso. Suponha que o empregado receba todo dia 1º de cada mês. Beleza. Não há previsão em contrato, não há previsão em norma coletiva, não há previsão em nada. O empregador, pelo seu bel prazer, paga os empregados no dia 1º. Vamos imaginar que esse empregador altere a data de pagamento, pagando seus empregados até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, assim como manda a lei, assim como manda a concorrência. Essa alteração, assim como faz a concorrência, essa alteração seria uma alteração válida? Sim, seria uma alteração válida, sim, diz o CESP, pelo entendimento da orientação jurisprudencial, a OJ. Anota aí, depois você lê. 159 da SDI 1 do TST, o empregador poderia sim alterar a data de pagamento, desde que o empregado receba até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, de acordo com o artigo 459 da CLT. Então, fique esperto em relação a isso. Não só as súmulas, vocês vão ter que pegar, vão ter que conhecer um pouco as principais orientações jurisprudenciais, as OJs do TST. Então, fique esperto com essa dica. Isso nada mais é do que um exemplo de ius variandi, pequenas modificações, pequenas alterações do contrato de trabalho que podem ser feitas por ato unilateral do empregador. É claro, muitos podem falar, eu não concordo com isso, Renzetti, eu acho que isso é prejudicial. Eu também, particularmente, acho que é prejudicial, porque eu acho que no meu exemplo aqui, aquele empregado se comprometeu com as suas contas, se programou para pagar tudo no dia 1º, no dia 2, e agora, no rompante do empregador, ele só recebe até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Isso vai alterar muito a vida dele, é verdade. Mas isso é bom a gente escrever numa prova discursiva, no estudo de caso, não numa prova objetiva que a gente vai encarar. Então, para o CESP, ele entende e aplica a OJ 159 da SDI 1 do TST. Fica ligado em relação a isso. Tudo bem? Tranquilo? Outro detalhe. Aqui eu vou até tomar um gole de água, porque é de chorar. Eu não sei quantos de vocês, depois falam comigo aí. Adriele, beijo pra você. Eu não sei quantos de vocês vêm fazendo as provas do CESP. Se você observar, nós temos uma questão de 2018, uma questão de advogado, nível superior, 2018 do CESP, que cobrou uma coisa absurda. Absurda. Quer ver? Deixa eu te explicar. Quando a gente estuda a terminação ou a extinção do contrato de trabalho, eu sempre falo para vocês o seguinte, pessoal, as hipóteses de falta graves praticadas pelo empregado, previstas no artigo 482 da CLT, devem ser decoradas, tem que ser lida, é o artigo boca de prova, lembrou? Pois é. Acontece que, se vocês notarem, o parágrafo único do artigo 482 da CLT, eu sempre disse para vocês em aula, pessoal, não risca, mas saibam que esse parágrafo único do 482, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque ele tratava da fase da ditadura. Então, não foi recepcionado. Acontece que agora, em 2018, o CESP copiou e colou a prática de ata tentatória, segurança nacional, devidamente comprovado, enfim, copiou e colou o parágrafo único do artigo 482 da CLT. O que não deveria muito forte, o que não deveria ser cobrado por uma banca foi cobrado e o gabarito foi certo. Então, olha aonde eu quero chegar, ao extremo com você. Porque se você pegar questões no CESP, como que eu falei da continuidade, uma questão problema em 2013, tá bom. Mas nós temos questões problemas também do CESP em 2018. Então está aí um exemplo dessa prova, depois você dá uma olhadinha, quem quiser, uma prova de 2018 para advogado, que cobrou a literalidade, absurda a questão, absurda, cobrou a literalidade do artigo 482, parágrafo único da CLT, um parágrafo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá? Mas enfim, né? É assim que a gente tem que encarar a prova, conhecendo a banca, ir lá, acertar, depois a gente discute. Fazer o quê?
Agora, um outro ponto interessante também, falando ainda de extinção do contrato de trabalho, melhor, de faltas graves praticadas pelo empregado, aqui o SESP mandou muito bem. Por quê? Nós temos uma questão do ano de 2016, depois vocês vão recapitular isso aí tudo no estudo de vocês, que diz que o fato do empregado apresentar-se para trabalhar todos os dias alcoolizado, se isso era uma hipótese de falta grave. Se chegar trabalhando todos os dias alcoolizado, geraria uma dispensa por justa causa. E aqui o SESP entendeu que não. E é isso mesmo. Eu sempre falo isso no curso teórico para vocês. É isso mesmo. A gente lá no 482 da CLT tem que dividir o que é a embriaguez habitual e o que é a embriaguez em serviço. A embriaguez habitual é doença, é o alcoolismo, não é isso? E o próprio TST vem entendendo que isso não vai gerar uma dispensa por justa causa. Na verdade, esse empregado que chega embriagado todos os dias na empresa, ele tem que se afastar, suspender aquele contrato de trabalho e fazer um tratamento, né? Porque ele tem uma doença. Isso não pode gerar uma dispensa por justa causa. Bem diferente, aí atente-se agora na sua prova, quem sabe, na embriaguez em serviço. A embriaguez em serviço é aquele ato isolado, em que o empregado foi lá na hora do almoço, comemorou o aniversário de um colega de trabalho, tomaram todas, voltou para trabalhar, voltou caindo, segurando, embriagado. Basta essa única vez. Ah, não tem coraçãozinho para mim não, né? Vou embora, né? Vou morrer aqui. Não tem coração. Cadê o dedinho na tela? Sobe o coração para mim, gosto de ver coração. Então, basta uma única vez para o empregador ver esse empregado embriagado para dispensá-lo por justa causa. Então, muito bem aqui o que o SESP fez. Obrigado, pessoal. Fui atendido. Muito legal o que o SESP fez aqui. Ele separou a embriaguez habitual, alcoolismo, doença, que não gera dispensa por justa causa, com a embriaguez em serviço. Tá bom? Mas aí, cuidado, cuidado. Se também a banca copia e cola o 482, inclui lá embriaguez habitual em serviço, eu marco o quê, Renzete? É uma caixinha de surpresa, né? Então, essas são as coisas complicadas das bancas, são por isso que a gente tem que treinar, conhecer cada vez mais as bancas examinadoras. É, sem dúvida, a melhor estratégia. Fique esperto em relação a isso. Bom, eu vou falar uma coisa aqui para dar um gancho para um outro detalhe importante que algo me diz que vem na prova da MPU. Vou falar sobre a gorjeta. A gorjeta, ela tem lá no 457, parágrafo 3º da CLT, você estuda ela na aula de remuneração e salário, beleza. Acontece que você tem que saber o que a gorjeta não integra. E o SESP gosta muito de cobrar a súmula 354 do TST. Ela é muito importante. A gorjeta não integra o quê? Não integra o ARA com H. ARA com H é a dica. Gorjeta não integra horas extras, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno. Horas extras, aviso prévio, repouso semanal remunerado e o adicional noturno, porque são parcelas calculadas exclusivamente sobre o salário do empregado. E tem que lembrar, remuneração é salário mais gorjeta. Essa é a súmula 354 do TST. Beleza? Aqui você sabe, tenho certeza. Eu não sei se você observou. Aqui eu vou chamar a atenção, dá uma esticada aí, abre o olhão e anota o que eu vou te falar agora. No ano de 2015, temos uma questão do SESP que ele fala sobre a guelta. Guelta ou guelta, para quem prefere, não importa. Guelta ou guelta. A guelta ou a guelta, elas se equiparam às gorjetas para o TST. Mas, Genzete, que diabo é isso de guelta ou guelta? Eu não sei o que é isso. A guelta ou a guelta, não importa como você chame, é bom que você entenda isso. É um incentivo que é dado do produtor, do fornecedor, para os empregados. Então, imagina, vou te dar um exemplo aqui, que você vai, esse exemplo é clássico, né? Você vai numa farmácia comprar um remédio de um laboratório que você sempre compra para gripe, não tem esse remédio. Aí o cara do balcão te empurra, não, leva esse daqui, esse aqui é o melhor, esse é o que há, esse cura tudo, esse cura gripe rápida. Gueltas, você sabe que ele tem gueltas ou gueltas, você chama como você preferir, porque o fornecedor, o laboratório, ele dá um valor por cada caixa de remédio que ele quer vender. Então, isso acontece muito. O que você tem que saber é o seguinte aqui, que o TST equipara as gueltas às gorjetas. Então, a mesma súmula 354 do TST que você aplica para as gorjetas, para o SESP também, você aplica para as gueltas. Anota isso. Não sei por quê.
algo me diz que vem Gueltas na prova do MPU. Tomara que venha, porque se já caiu em 2015, pode aparecer de novo. Então, esse raio-x das provas, isso é muito, 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 muito importante, tá? Fiquem ligados em razão disso. Tem mais um ponto que eu quero falar com vocês, lá na rescisão, na extinção do contrato de trabalho, que é o seguinte. Cuidado aqui, tá? Quando eu disse anteriormente que as hipóteses de faltas graves praticadas pelo empregado, a justa causa, tem que ser decorada por vocês, a redação e suas alíneas, claro, do artigo 482 da CLT, vocês têm que observar o seguinte. Aquele rol do artigo 482 da CLT não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Às vezes eu conto isso numa aula, alguns alunos ficam meio assim, mas é verdade. E o CESP também entende o que eu vou te falar. O rol é um rol taxativo? Não. O rol do 482 é um rol meramente exemplificativo. Ó, tem uma prova do CESP de procurador federal, agora eu esqueci o ano, que trata uma situação muito interessante, que ele fala o seguinte: o empregado que se recusa a utilizar o EPI, o equipamento de proteção individual, isso pode gerar uma falta grave? Pode sim, isso pode gerar uma falta grave, por força do artigo 158, anota, depois você lê. Artigo 158, parágrafo único, a linha A da CLT. Então, o empregado que se recusa a utilizar o equipamento de proteção individual, o EPI, ele comete um ato faltoso que pode gerar uma dispensa por justa causa. Logo, eu vou concluir que as hipóteses de faltas graves praticadas pelo empregado, previstas no artigo 482 da CLT, aquele rol do 482, é um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo. Fica ligado em relação a isso. Mais um ponto. Rescisão indireta é quando o empregador comete a falta grave. Tem que lembrar que não é só o empregado que comete a falta grave. O empregador também pode cometer uma falta grave. Quando o empregador comete a falta grave, isso leva o nome de rescisão indireta. Cuidado. Quando o empregador comete a falta grave, o CESP já cobrou duas não, foram 3 vezes, 3 provas que eu já fiz sobre isso com a minha turma. Veja, quando o empregador comete a falta grave, ele não vai falar, empregado, me desculpe, eu cometi a falta grave. Ele não vai falar isso, não vai. Então, quem vai declarar a falta grave praticada pelo empregador é a Justiça do Trabalho. Então, a JT é que declara a rescisão indireta. E uma vez declarada a rescisão indireta, o empregado recebe todas as parcelas, igualzinho uma dispensa imotivada. Mas atenção. Nós temos duas situações, vai cair na tua prova. 2 situações que o empregado decide, uma faculdade dele, continuar trabalhando e ajuizar a reclamação trabalhista pedindo a rescisão indireta ou permanecer trabalhando, acho que eu pulei, permanecer trabalhando, tá certo, e ajuizar a ação ou se afastar e ajuizar a ação. As 2 situações é quando dói no bolso. O quê? Quando dói no bolso. Quando dói no bolso do empregado, Renzetti? Quando o empregador não cumpre as obrigações contratuais. Qual é a principal obrigação contratual do empregador? Pagar os salários. Ou quando o empregador reduz o meu salário, sendo ele por peça ou tarefa, reduz a minha produção, né? Sendo ela por peça ou tarefa, de modo a reduzir essencialmente a minha remuneração, o meu bolso. Ele reduziu a produção, sem necessidade nenhuma. Então, se for reduzir o meu salário, vai reduzir. Então, nessas 2 situações, dói no meu bolso, eu, empregado, tenho a faculdade de ficar trabalhando e ajuizar a reclamação trabalhista, ou de sair e ajuizar a reclamação trabalhista postulando a rescisão indireta. Nas demais hipóteses, repito, do artigo 483 da CLT, o empregado tem que necessariamente se ausentar e ajuizar a reclamação trabalhista. Fiquem atentos quanto a isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, esse é um bate-papo rapidinho com vocês aqui sobre uma possibilidade de questões que possam vir fazendo esse raio-x. Eu vou deixar mais uma vez para vocês o convite. Eu estou com um curso inédito, um curso novinho no meu site, Treinando a Banca, Direito e Processo de Trabalho. Não é só um curso de questões, é revisão teórica através de questões, lá em rogeriorenzetti.com.br. E vou fazer o seguinte, claro que eu vou fazer isso, lógico. Se você entrar no meu site hoje, esse módulo está custando R$120. Eu vou liberar, para quem está nessa live, 40% de desconto. Mas, repito, são só 48 horas. 40% de desconto na minha isolada de Direito e de Processo de Trabalho para o MPU. Como é que eu faço, Renzetti? Cadê o cupom? Você vai mandar um e-mail, anota aí, quem quiser anotar para mim, por favor,
em financeiro, tem que ser com o pessoal do financeiro, não é comigo não, financeiro.profrenzete@gmail.com, financeiro.profrenzete, esquece do ponto não, hein? financeiro.profrenzete@gmail.com, 40% de desconto, mas só para quem está nessa live, só 48 horas. Passou 48 horas, esquece, hein? Nem vão ver seu e-mail. Então corre lá, 40% de desconto. Hoje o curso está custando R$120 no site, mas você já pode mandar desde agora, já, o seu e-mail, que já libera o cupom e o desconto para você. Tranquilo? E lá no site também, gratuito, o e-book de súmulas, OJs e informativos do TST para vocês. E o livro está aqui? Acho que tem. Meu livro está algum perto aqui, por favor. Acho que. Deixa eu ver se tem algum por aqui. O livro está na 5ª edição. Se estiver ali, está na 5ª edição. O livro está atualizadíssimo. Também pode seguir, acompanhar você na prova Direito do Trabalho para o concurso MPU. Fica a dica para você, 5ª edição. Eu acho que ela não está aqui, mas vocês encontram no site da editora, tá bom? É aquele que foi lá com a tarja para o TRT de São Paulo, então ele está bem atualizado. Podem seguir pelos... tá aqui ele, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tem a tarja TRT de São Paulo aqui, pessoal, mas não tem problema nenhum, não. Ele está batendo todo o edital com a reforma trabalhista sem a MP 808 de 2017. A MP caiu. Então é sem MP. Fica a dica para vocês aqui com esse livro. Tranquilamente, vocês fecham a prova de Direito do Trabalho para o MPU. Tá bom? Então fica aí o desconto, a casadinha, esse 2 em 1 Direito e Processo lá no meu site. Ok? Foi bom demais estar aqui. Quero voltar muitas vezes para conversar com vocês, dar algumas dicas, de alguma forma poder ajudar vocês nessa caminhada. Tenho certeza que vai dar certo. Vou fazer outras lives também no meu canal do YouTube. Me segue lá, Rogério Renzetti, o meu Instagram, que é o @profrenzete. Eu sempre faço lives. Começa uma maratona agora de lives agora, durante a semana, com muitas revisões para o concurso do MPU. E você é meu convidado de honra lá no meu canal do YouTube, Rogério Renzetti. Tá bom? Tranquilo? Obrigado por passar esses 30 minutinhos aqui comigo nessa noite maravilhosa. Obrigado, pessoal do Grupo GEM. Uma honra estar mais uma vez aqui. Espero voltar em breve para fazer essa revisão com o pessoal e a gente conversar tudo o que acontece no mundo, direito do processo de trabalho. Tem tanta novidade, né? Tem decreto novo aí sobre terceirização que não vai cair na sua prova do MPU. Fica tranquilo. Tem muita coisa para a gente conversar e a gente volta aqui logo, logo para bater papo. Tá bom? Não esquece, viu? Não esquece. Na prova da MPU, tenho certeza que trabalho não vai dar trabalho. Beijo para vocês. Tchau.